Na minha língua diz tutondele. Significa obrigado. Tutondele. Luzolo. Luzolo é amor. Não, amor é nzola. Nzola. Luzolo, gosto. Tutondele. Chiambote. Aleluia. Muito comprido tinha o caminho. A estrada é longa, mas há um segredo para você chegar até o fim. Então, o tema da minha mensagem hoje é muito comprido tinha o caminho. Glórias ao Filho de Deus. Me deste uma eternidade. Tu me deste uma eternidade. Tu me deste uma eternidade inteira para adorar. Eu passaria uma vida inteira te adorar. Eu passaria uma noite inteira te adorar. Oh, aleluia. Eu passaria uma vida inteira te adorar. Tu me deste uma eternidade. 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 Tu me deste uma eternidade inteira para adorar. Tu me deste uma eternidade. Tu me deste uma eternidade inteira para adorar. Tu me deste uma eternidade. Tu me deste uma eternidade. Tu me deste uma eternidade. Tu me deste uma eternidade inteira pra adorar. Como falou hoje o Mário Barjonas, aí no, na Rádio Despertar, eu disse, eu sei que muitos gostariam que o mestre continuasse a pregar, mas porém, visita-nos todos os sábados e domingos, a pregação é direta aí. Todos os sábados e domingos, às 9 horas, nossos cultos aí no que fica, no endereço Rua 149, no distrito do que fica. Não, que fica é distrito ou Benfica? Acho que é Benfica, né? Que fica Benfica. Depois do cemitério do Benfica. Antigamente, quando eu falava, nós falávamos atrás do cemitério, os maus intencionados que andam à procura de defeitos e erros no homem tomaram já essa aqui. Como assim uma igreja no cemitério? Olha só, a gente falava e ainda falamos atrás do cemitério. Eles não. Tiraram a palavra atrás, meteram cemitério. Igreja no cemitério? Essa igreja aqui é suspeita no cemitério. Mas o shopping que está atrás do cemitério, ninguém diga como um shopping. A discoteca, o shopping, a loja, sei lá, a cantina, as casas, o povo que vive. Se alguém diz assim, eu vivo atrás do cemitério, eles vão dizer, como você vive atrás do cemitério? Ninguém fala, mas se cansaram, né?
Eu também falei, continuo a falar, esse é o nosso endereço. Alguém te disse, não, então vamos parar de falar do cemitério. Eu disse, não, 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 não faça isso. Aquele lugar é escondido. O cemitério é a referência mesmo que as pessoas conseguem achar a igreja. Se deixa de falar o cemitério, vão entrar no bairro à procura. Hoje os motoqueiros já estão a cooperar. Antigamente os motoqueiros desviavam as pessoas. Sabiam onde é que é a igreja, mas eles levavam no sétimo dia. Eles levavam a nossa cena pentecostal. Não, é mesmo aqui. Não, essa é outra. Não, é mesmo aqui. Oh, senhor, é mesmo aqui, pô. Ouviu? Por quanto tinha muitos infiltrados, ainda tem, né? Entre os motoqueiros. Hoje, agora, não, agora já é direto. Por causa também do lugar que ficou tão famoso e conhecido. Você leva a pessoa no outro lugar, até ficas com vergonha. Eu falei, vamos continuar a falar atrás do cemitério, porquanto essa é a referência principal, primordial. Outras referências são assim, um pouco escuras, obscuras. Então, aquele é direto, irrevogável. Eu falei na conta deles. Não estamos no cemitério, não. Atrás do cemitério. Falaram, falaram e se cansaram. E hoje, atrás do cemitério, ficou muito famoso. Há pessoas que nunca foram para a igreja. Sabe o que eles falam? Não, eu conheço a igreja. A igreja está na rua 149, atrás do cemitério. Como é que você sabe? Não, eles tiram através do quê? Das nossas plataformas, não sei o que, na rádio. Pessoas que nunca foram lá, mas já têm isso decorado. Rua 149, que fica atrás do cemitério do Benfica. Já era. Já ninguém mais perde, como antes as pessoas perdiam. Ninguém. O professor da minha irmã conhece até a rua, ouviu? Ele nunca foi na igreja, mas conhece até a rua 149. Nós desintoxicamos. Por isso, nunca deixa de fazer nada para teu Deus, como diz, olha o que Paulo fala. Tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, tudo que é honesto, se faz só. Não somente pense nisso, fala também nisso. E faz. Agora, o inimigo não quer que a gente permaneça naquilo que é louvável. O que é isso louvável? Aquilo que Deus tira louvor e também agrada os humanos. Não adianta agradar os humanos e desagradar a Deus. Toda vez que nós agradarmos a Deus, desagradaremos os humanos. Não todos. Alguns de boa vontade vão se agradar pelo louvor agradável a Deus. Mas a maioria não. Eu aprendi a desagradar os humanos em detrimento de Deus. Não desagradar os humanos desagradando a Deus, porque uns que desagradam os homens também desagradando a Deus. Então, estão perdidos. Essa aqui, a canção deles é aquela aí. Perdido estou sem ti, Senhor. Perdido estou sem Deus. Nós continuamos a falar que não tínhamos nada a ver com o cemitério, era um simples endereço, uma referência, aliás, e nós continuamos a falar. Se escandalizaram e se cansaram. Ouviram? Cuidado com que alonga. O Osmani é que te conta. Hã? O marido da Esmeralda está aí. O Osman dos Santos. O esposo da Esmeralda dos Santos. Ah! Ele não é embora do Wiz, né? De Coca-Cola. Osmani é que é de um teto, né? Sei lá se é de Luanda ou de um teto ou Soy. Hã? Mas ele esteve até em Coca-Cola, no espírito. Foi levado até.
Osman foi levado até no bairro Bom Jesus. Ah, não está? Não, mas a mulher dele está, parece, né? Eles passando a assistir agora no mesmo telefone. Sim, mestre, vamos a deixar. Ah, então ele está. Então, teria sido levado no espírito até no bairro Bom Jesus. Bairro Bom Jesus é um bairro que hoje não existe. Existe, né? Mas mudou de espaço. Saiu mais lá onde, vem mais aqui próximo da vila. Mais ou menos uns 2 ou 3 quilômetros aonde eles vieram. Mas ele foi levado lá mesmo no Bom Jesus original. Então, chegou lá no espírito e viu o dia que nasceu Kialunga. Debaixo de uma árvore. Mbota. Quem conhece Mbota? Quem é que é do IJ? Não tem Magogolense ou do Sanza Bongo Kimbele. Mbota. Eu nasci debaixo de uma árvore chamada Mbota. E uma árvore não é. Como é que se chama as árvores que não são. Não digo. As árvores que dão frutos assim, plantadas, assim, que os homens querem. Tem aqueles que são da natureza, né? Que é a natureza que cuida deles lá no bosque. Mas dá uns frutos silvestres que a gente também gostava. Até o André conhece. A gente comia muito aqueles frutos aí. Os frutos pequenos, tipo frutas assim aí orientais, ou como é, azedas. A do cerrado, né? Chamas das árvores do cerrado. Esse termo aí usa-se muito no Brasil, cerrado. Não, não são cerejas, não. Ok, silvestre mesmo. Então, debaixo de uma bota, Osman viu uma mulher que estava a dar à luz. Uma mulher muito jovem, na altura, né? Hoje uma mulher anciã. Ele viu uma mulher jovem que estava a fazer o terceiro, não digo o terceiro parto, não. Já teriam morrido, parece 2 ou 3, sei lá, abortos e o resto. Então, e ele viu uma mulher que deu à luz um filho, debaixo de um bota. Mas na hora, e eram 12 horas, às 12 horas em ponto, solo escaldante. Mas uma coisa aconteceu naquele dia. Não foi o grito da mulher que deu à luz, mas ouviu o grito que saiu do desconhecido, do nada, como se fosse no espaço. Houve um grito de lamentação e choro, de dores. E aí, esse grito fez soar a sua voz de lamentação e choro no ar, desta forma aqui. Ah! Ai! E ouviu uma voz que soou, que diz assim, que alonga a certeza da restauração de todas as coisas. No tempo colonial, os tugas ainda estavam em Angola. A certeza da restauração de todas as coisas. Quem é esse que lamentou? É o mundo, o sistema, o reino de Satanás, o diabo. Aquela voz foi do diabo. Nasceu
naquele dia aquele que viria restaurar todas as coisas. Se o sistema mundo gritou quando ele nasceu, quem és tu, incircunciso? Quem é esse filho do maligno que quero vir chocar com Kialunga? Kialunga, então, como diz aí a irmã, é muito peligroso. É muito peligroso. Outro dia estava falando do rapaz disse, a menina é muito inteligente, é viva. Não vou falar o nome da menina. Ela está aí, ele vai entender. E ele falou, como? Você disse, não, foi incitada a vir jogar com Kialunga. Tua irmã estava lhe incitar para vir jogar comigo. E ele disse, eu? Você está maluco? Esse homem está a enfrentar o MPLA. Ninguém lhe faz nada. Eu vou enfrentar esse homem. Eu não quero morrer. Eu falei no miúdo, ele é muito viva. Ele fez bem. O rapaz só estava a rir. Eu falei, tua irmã estava a lhe incitar, vai lá jogar com ele. E ele falou, che, aquele homem para jogar com ele. Com sabedoria, você vai sair cabelo branco. O tolo não vai cumprir os seus anos de vida. O louco vai perecer bem cedo. Mas o sábio vai sair cabelo branco. Vos dei uma dica aí da sabedoria dos bandos. Ok? Eu respondi a alguém que me mandou uma mensagem hoje e eu disse assim: a águia que corre com as águias não pode descer para vir discutir com os cachorros que estão a ladrar. Não, ele está lá no espaço correndo com as águias. E aqui os cachorros estão a ladrar. Achas que esta águia deve abaixar para vir discutir com os cachorros que estão a fazer barulho? Não, tem que continuar firmado no quê? Nos seus objetivos, que é correr com as águias para cortar a meta e assim ignorar o, o ladrilho dos cachorros que vão morrer em breve. Eles não podem voar para as alturas porque eles não têm asas. Eles foram feitos para andarem com as quatro patas aqui na Terra. Podem ladrar, nunca vão nas alturas. É como o galo. O galo pode, como é que chama o grito do galo? Chama-se quê? Aquele cocoricocó, como é que se diz? Pode dar o cacaraca, cacarejar. O galo pode cacarejar, pode tentar, mas não voa o galo. Dá um salto e tem que pousar já também. E é rápido. Não tem coração o galo para suportar o voo. Tem asas, mas o coração dele não aguenta. Se cansa muito rápido e então ele tem que pousar para depois dar mais um salto. Então não voa o galo dá salto. Dá o imortal. Só a águia é que foi feita como uma espécie, as aves, aliás, os voadores que foram feitos para voarem. Lhes foi dada a capacidade para voar. E esse sim.
Se o cão tentar voar, vai quebrar um guimbo. Ele vai pensar que voa, afinal é um salto que ele deu. Vai bater com a cabeça no chão e vai quebrar os miolos. Muito comprido que é o caminho. O caminho na terra é comprido, principalmente para aqueles que estão no Senhor. Eles têm uma estrada longa. E é um segredo para você completar a estrada. Há uma estrada para se andar. Falei da sabedoria aqui, né? Que você vai ter cabelo branco. Então, com a sabedoria e com a ciência de Deus, você conseguiria permanecer na estrada até a meta final. Ok? Não se pode fazer brincadeira, não. A caminhada é longa, o caminho é comprido. Esse caminho não é dos emocionados nem dos aventureiros. Esse caminho não é dos preguiçosos. Esse caminho não é de homens cheios de emoções à flor da pele. Não é dos mimosos, nem dos covardes, não é dos tímidos. Esse é o caminho de homens fortes no espírito. Sabe o que é ser um homem forte no espírito? Existem homens fortes no espírito segundo a carne. E existem homens fortes no espírito segundo Deus. Até no mundo tem essas pessoas. E eles também fazem proezas. Até deixam história. Só que é pena. Terminam mal. Porque a carne para nada aproveita. Quando você olha para a história desses todos, deixa eu tomar os homens do mundo primeiro. Como Che Guevara, não sei quem, Fidel Castro. Homens que marcaram a história das suas nações. Não esse aqui de Angola, Agostinho Neto, que não fez nada. Que não existe nada da história dele. Tudo mentira. Quando eu ouço os jovens que nasceram agora dizerem que porque para que houvesse independência tiveram que fazer uma revolução, os mais velhos, para que houvesse independência. O quê? Se te contaram, estive então lá, eu estou a sair de lá. Qual é a revolução que se fez aqui nesse país? 4 de fevereiro? Revolta da Basta e Cassange? É qual? Onde é que tinha exército a lutar no interior de Angola? Me fala ainda. Tinha onde? Deus. Sabe quem é que ele usou? Porque aqui não tinha alguém para usar. O português. Como é que se chama aquele homem que fez golpe do Estado em Portugal? O nome dele é quem? Aquele Salazar que foi golpeado. Ok? Foi destornado ditador. Então, automaticamente, o novo governo começou, o governo de transição começou a dar as independências. Não é pressão interna. Eles andam a mentir. A pressão interna, pressão... O meu pai me contava, olha o que ele me dizia. Eles viviam no Congo com aquelas carabinas dele. Olha o que ele me falava, o velho Mário. Eles entravam, procuravam, nunca jogaram com os militares. Vai jogar com o militar com... Procuravam aqueles civis comerciantes. E lá na fronteira, aqueles comerciantes estavam aí nas matas dele, ou iam numa fazenda, matavam os brancos, pum, 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 tinha que correr em velocidade para atravessar já o Congo, porque senão a avioneta ia lhes queimar.
aqueles aviões com bombas chamados Napalm. Também mataram. E tem que ser na fronteira, próximo do Congo. Velocidade. É correr, atravessou, escapamos. A avioneta atrás dele. Uá! Então, mas vamos falar que existiram homens corajosos, como para mim o único que fez a história que é Jonas Savimbi. Homens corajosos fizeram história. Então eram homens fortes no espírito. Em todo mundo tem essas pessoas aí. Mas sem Deus, infelizmente, eles fizeram história, mas nesse momento estão a gemer no inferno. Nem querem ouvir a história que os povos aqui estão a adorar. Lá eles, no inferno, nem querem nem ouvir falar dos seus feitos. Porque eles vão saber que os seus feitos, que são louváveis e venerados aqui na terra, não os livrou da condenação do inferno. Por isso, mas agora existem os fortes no Senhor. Quem esteve na reunião ontem e quem acompanhou mesmo à distância, você viu a inimizade que foi declarada no livro, no Éden, desde o princípio, depois da queda do homem, e porém inimizade entre você, ó mulher, Deus, e também você, ó serpente. E como é que Deus falava consigo mesmo e não dizia entre eu e ele? Estava a falar de Deus na pessoa do Espírito Santo. Ok? Um dia próprio Deus falou de si mesmo e disse: Deus, o teu Deus, ó Deus, o teu Deus, ou então o Senhor, disse ao meu Senhor. Então veja só, saibam disso. A caminhada é longa, essa inimizade é real, é um confronto. Existe a semente do maligno e a semente de Deus. Não que a semente do maligno nasceram condenados para serem sementes do maligno. Não. Ninguém nasceu condenado para ser a semente do maligno. Ninguém. Todos têm chance de se tornarem sementes ou filhos de Deus. Todos. Mas, infelizmente, nem todos têm dado crédito na pregação do Evangelho. Nem todos têm recebido e crido na palavra de Deus para viver na obediência à palavra. E assim, quer dizer que as chances de se tornarem filhos de Deus, eles desprezam. Mas ver isso, quando Jesus veio aos judeus, israelitas, como é que é? João descreve, disse, veio para os céus, mas os céus não o receberam. A luz brilhou nas trevas, mas as trevas não o compreenderam. As trevas não compreenderam Jesus. Os judeus, filhos de Deus, israelitas, pela vocação, não o receberam, não o compreenderam. É incrível. Então, ele veio para ser recebido e eles não o receberam, então se perderam. Ele veio para lhes dar a paz e eles rejeitaram a paz, então permaneceram em guerra. Assim acontece com todos os seres humanos. Só não vai se salvar quem não quiser. Paulo disse que sua voz se ouve até nos confins da terra, pois está escrito: conformou são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Porventura não ouviram? Ouviram? Agora veja. A história de Elias pode ser recebida por cada um de nós, porque todos nós também temos passado momentos difíceis. A vida não é um mar de rosa na terra. Existem momentos de adversidade, existem tempos maus, dias maus, momentos de provação ou de provações. Tudo isso. Então, nós precisamos
Entender isso, para não nos prostrarmos diante das adversidades, para não nos dobrarmos no caminho. Em vez de continuarmos a marchar, que a gente vai sentar para lamentarmos a nossa vida, desistindo do caminho. Nunca desista do caminho. Caminho difícil foi feito para ser superado. Nenhuma dificuldade é maior as tuas forças. Nenhuma oposição é maior que o que você pode fazer. Existe um escape para suportar as adversidades, mas só vão vencer e concluir a caminhada os fortes no espírito. E como se tornar forte no espírito? Olha o que acontece com Elias. Elias era um homem muito forte, que esteve na obediência da palavra de Deus. Segundo Deus, se escondeu em Querite. Segundo Deus, se escondeu em Serepta. Segundo Deus, se apresentou em Israel e no Monte Carmelo. Segundo Deus, fez derramar chuva porque ele orou. Segundo Deus, maltratou todos os profetas falsos de Baal. Naquele dia os 400 foram mortos. Envergonhou o rei, levou a nação a voltar para Deus. Com esse clamor, só o Senhor é Deus. Mas agora, a caminhada não termina com uma vitória. Existem batalhas. E uma batalha não é uma guerra. A guerra é um conjunto de várias batalhas. Então, vencer uma batalha não é vencer a guerra. Mais ou menos no tempo da guerra, vencer a batalha não sei do quê, do Cuito Guanavale, a batalha de uma vinga, a batalha não sei do quem, do Rio Longa, a batalha de Macocola. Essas foram batalhas muito fortes. Batalha de Macocola, batalha não sei de quê. Então, não venceu-se a guerra ao vencer aquela batalha. Mas que teriam que continuar a lutar, vencendo as batalhas, até o fim da guerra. Então, aí venceram a guerra. Os que estavam aqui na cidade venceram, que estavam na mata. Ok? Mas tem que ter muito cuidado quando você está a celebrar os momentos que Paulo chamou de consolação. Quais são os momentos de consolação na vida, na caminhada do homem de Deus? São os momentos em que você vai se alegrar por causa do bem que o Senhor te fez. Ok? Sempre vai ter esses momentos para os filhos de Deus. Se até os ímpios têm esses momentos bons, quanto mais os filhos de Deus, o dia em que o ímpio recebeu o salário, aquele dia a casa toda fica alegre, até as crianças. No dia do salário, em casa, tudo fica feliz. Não há contenda, a esposa fica mais distraída, mas que é? Hã? A esposa passa à frente do marido dele a fazer o que? Passagem de modelo. A massa já caiu, os filhos cantam bem naquele dia, ficam mais descontraída, a esposa, vão assistir televisão até não sei que horas, porque comeram bem, a despensa está cheia, amanhã é um outro dia, sabem que amanhã vão acordar, as crianças até dormem a sonhar já vão matar bicho, sonhar, a sonhar pão com leite, só se toma pão com leite no final do mês, depois volta no chá. Então, existem esses momentos, e para o crente é o momento em que Deus abençoa a pessoa. Assim, mais ou menos, você, como Israel saiu do deserto e entraram na terra de Canaã, houve uma alegria muito grande. Comeram pela primeira vez comidas para além do maná, ou fora do maná. Comeram carnes, comeram não sei o quê, muitos frutos, muita fubada, muita fumbo. Comeram moede. Isaac, no deserto não tinha Isaac. Não tinha peixe, não tinha macaiaba, não tinha fumbo, não tinha feijão. Então eles se alegraram.
houve festa, como canta aí o homem lá do Uísque, quem do Bumbo. Não é do Bumbo, não, do Mocala. Festa na aldeia, houve festa. E esses dias, momentos acontecem. Veja, Elias ficou 3 anos e meio no esconderijo. Eram momentos de muita aflição, solidão. Depois de Querite, tem que comer todos os dias pão de azeite com azeite, hein? Da multiplicação. Tira enfado no mesmo lugar, dentro de casa. Ou vocês pensam que Elias andava a passear nas aldeias? Fechado. Então, a ver como é que a história se repete, né? Hein? Elias ficou 3 anos fechado dentro de uma casa, em Serepta, e 6 meses dentro de uma mata, em Querite. Não tinha ninguém, solidão é com ele. Lá, pelo menos a solidão acabou, porque tinha lá uma viúva e uma criança. Eu creio que aquela criança ia brincar com quem? Com tio profeta, tio apóstolo. É? Eu acho que aquele miúdo desejava que o, o profeta casasse com quem? Com a mãe dele. Ele disse não somente pela fubada que ele veio trazer em casa, mas também uma boa companhia. Mas Elias não tocou aquela senhora. Está entendendo? Estão a ver a vida de Elias. 3 anos a viver em casa com uma viúva. Eu acho que também não era uma viúva assim, bem arrebentada já. Só tinha um filho. Era uma viúva. É? Então foi uma tentação para quem? Para Elias. Ouviu? Quem desce do céu não cai. Montonas, como é que é? Estás com quem aí que está me acompanhando aí no óbito? Olha, o Montonas está no óbito dos meus parentes. Quem é que está me assistir para além de você? Fala aí, no teu móvel. Ou estás embora num canto aí? Hã? E o Lima disse, era uma viúva conservada. Toninho Matoso. Então o espírito está bem. Narciso, o espírito. Loi me falou, tá aí o Narciso, o espírito, o Diego, mas quem? Alice. Hã? Já falei com o puto Noé, já liguei para ele. Parararara, eu vou. Então, mas Elias não tocou na viúva. 3 anos a viver em casa com uma mulher. Só nós somos capazes de fazer isso. Ok? Agora veja que o coração do profeta foi alegrado. Não somente em ver uma nação, primeiro a sair da cadeia, porque aquilo era uma prisão domiciliária, autoprisão. Nós somos aquele que nos prendemos a nós mesmos. Acabe não tinha condições de prender Elias, nem pensar. Assim como eu, José Eduardo morreu, não conseguiu me prender. João Lourenço vai se morrer, vai sair, não vai conseguir me prender. Nandô vai vir, não vai conseguir me prender. Matheus não me respondeu. Vocês conhecem o Matheus? O Tony Matheus, Montona, não me respondeu nada. Controla a mensagem dele, tá? Deny. Então, ele foi alegrado. Não somente a saída da domiciliária, mas também o regresso para a terra das suas peregrinações, hein? A sua terra. Uma alegria quando alguém volta para a sua terra. Muito mais ainda ele que estava lá como um prisioneiro voluntário, ou então autoprisioneiro. Então, feito isso, viu também uma nação frustrada
a confessar que o seu Senhor é Deus, viu Deus lhe responder com fogo. Ah, bento Diango e Bené. Amém. Benedito. Então, você vê que ele se alegrou, ficou muito feliz com o que aconteceu. Não somente isso, mas também viu a chuva cair. 3 anos e meio que a terra estava seca. São momentos de alegria. Paulo chama esse momento momentos de consolação. Há muita tribulação quando se está no Senhor, mas também nele abunda toda a nossa consolação. Mas tem que ter muito cuidado quando você está a festejar as conquistas. Por isso, Davi, na sabedoria do alto que foi dada, ele escreveu assim: um abismo chama outro abismo. Isto é, um problema chama outro problema. Uma batalha chama outra batalha. Uma guerra chama outra guerra. Um deserto chama outro deserto. Quer dizer que eu tenho que me preparar, tenho que estar preparado para outros embates e não festejar distraído, porque o inimigo poderia te encontrar na distração e te daria um golpe de misericórdia. Ok? Não é que esses momentos são maus, são momentos bons que o próprio Deus proporciona para os seus filhos, momentos de alegria, momentos de consolação, depois de um deserto. Por isso, Davi disse assim: a tristeza pode durar toda a noite, mas a alegria vem no amanhecer. Mas quando vier a alegria no amanhecer, ou então quando amanhecer o dia e o dia trazer alegria, deve-se preparar que vai vir a noite outra vez. Por isso, dia, noite, noite, dia. Ok? Enquanto se vive só no céu é que não tem noite. No céu só tem dia, não tem noite. Que significa lá não tem tribulação, não tem dor, não tem luto, não tem fome, não tem guerra, não tem ódio, não tem nada, não tem deserto, não tem prova. Mas aqui na Terra é um campo de batalha, onde quando, por que que as crianças quando nascem choram? Vocês nunca entenderam, né? Talvez as parteiras vão te dizer não, são sinais vitais, criança saudável, está com vida. Tá, não nego isso, mas é muito mais que isso. Para mostrar que nasceu num mundo de sofrimento. Deveria rir. Então, rir também não seria um sinal de vida, de alegria, inclusive até era mais melhor rir do que chorar, né? Mas chora porque foi saudado pelo mundo. Bem-vindo ao mundo de lágrimas, de choro, de aflições, de conflitos. Só os fortes vencem nesse mundo. Por isso, os homens que não conhecem a Deus estão a ir buscar fortalezas no diabo, no ocultismo para vencerem, porque eles sabem que é um mundo de muita confusão. Somos mais de 8 bilhões de habitantes e só tem um sol, só tem um sol. E esses 8 bilhões todos estão em busca de um lugar ao sol. Ninguém quer ir buscar um lugar à lua, à noite, é no sol. Agora imagine, e em busca desse lugar ao sol, os mais fortes vão fatigando os mais pequenos, segundo as regras do mundo, não as regras de Deus. Jesus disse, quando os discípulos estavam a discutir quem dentre eles seria o líder depois da partida do mestre, e ele lhes repreendeu, lhes falou: cuidado, vocês são diferentes do mundo. No mundo é assim. No mundo, quem governa, quem lidera, subjuga, maltrata, apaga, destrói tudo. Os pequenos. Mas vocês não. Quem estiver no lugar cimeiro vai ser o menor. E o menor é o maior. No reino, ninguém fatiga o outro para poder aparecer. No reino, em busca do sol, você não vai destruir o outro. No reino, você vai calmo, quieto, sem procurar fatigar os outros. E aqueles que quiserem te fatigar, você ainda continuarás a lhes amar.
viu? Amar aqueles que estão a ficar à tua frente para você não passar, amar aqueles que estão a tentar criar interferência, calúnia, mas você sabe que o amor vai cobrir multidão de pecados. Ao lhes amar, estás a ajudar muitos deles, por isso a serem amados, depois também entram no caminho. Outros continuarão mesmo assim com o ódio deles até para o inferno. Então são 8 bilhões em busca do lugar ao sol. Por isso, os filhos desse mundo, eles vão buscar feitiço, vão na Índia, vão não sei aonde, vão no Congo, Nigéria, em busca de feitiço para serem fortes, para subjugarem os fracos. Só que eles conseguem esses intentos. Eles se tornam governadores, generais, poderosos, empresários de sucesso, cantor de fama, pastores poderosos. Tudo isso, em todas as áreas, existe isso. Todas as áreas da vida terrena. Na música, arte, política, sei lá, negócios, tudo isso, religião, estão se envolvendo com o ocultismo para serem fortes, para subjugarem os outros. Eles conseguem em parte. Digo em parte porque como vai terminar a vida deles? Na ruína, na desgraça, terminam doentes, morrem mal, hum? E quando morrerem vão para o inferno, e lá no inferno vão ficar eternamente debaixo do fogo que nunca vai se apagar. E para que adiantou comer bem na terra, gozar das mulheres, viver de uma vida, como se diz aqui na terra de Angola, uma vida mulata, do bem bom e terminar mal? E Jesus falou isso. O que adianta o homem granjear o mundo todo e prejudicar-se a si mesmo? Não adianta nada. O melhor é você ser fiel a Deus, ainda que seja pequeno, para alcançar, não somente nesse mundo, tens a paz com Deus, tens a segurança, a proteção, e quando partir desse mundo, para alcançar a vida eterna. Mas para você vencer o mundo, tem que ser forte. O ser forte no reino de Deus não é ser grande, é permanecer no reino de Deus. Os fortes não são os grandes no reino de Deus. Assim como os grandes não são os grandes. No reino de Deus, os pequenos são os grandes são os pequenos. Então também os fortes não são os grandes. Há uma mensagem que eu preguei no monte, eu disse assim, que segundo Deus, a fórmula de Deus medir a grandeza de um homem de Deus não é igual à vossa. Eu disse, vocês dizem assim mais ou menos como eu, sou um homem reconhecido a nível internacional. Alguém vai dizer, um homem é grande, o homem é famoso, o homem é grande, tem muito dinheiro, o homem é grande. O pastor tem milhões e milhares de membros, não sei o que, igrejas de luxo. Não, aquele homem é um homem de Deus muito forte. É um homem forte, um homem grande. Não. A grandeza diante de Deus não é ter muita coisa, não é ser famoso, não é ser poderoso, não é levantar os mortos, nem tampouco ter muito dinheiro, ser muito conhecido, ter muito povo. Segundo Deus, a grandeza está na vida que você deu a Deus. Quanto mais você dá a sua vida a Deus, mais você se torna forte diante de Deus. E quem é forte diante de Deus, também é forte diante dos homens. Porque existe uma diversidade, uma inimizade com a outra semente. A outra semente, que são da semente do maligno, que não querem que ninguém vença o mundo, não querem que ninguém vá para o céu, não querem que ninguém seja abençoado por causa da inveja, não sei quem. Então eles atacarão você. Mas ao te atacarem, eles não vão conseguir, porque você é uma fortaleza. É isso que Deus falou a Jeremias. Jeremias, eu te faço como uma cidade forte, coluna de ferro e como muros de bronze. Veja só, muros de bronze. Quem pode ir machucar, destruir os muros de bronze? Quem pode destruir uma cidade forte? Quem pode machucar os pilares de ferro? Quer dizer, uma casa com pilar de ferro é uma casa muito forte, com uma estrutura forte, que vai suportar as ventainhas, chuva, inundação. É isso, terremoto, inclusive. Você não está vendo as casas que estão a se construir lá no Japão? Vê, por exemplo, o que acontece no Japão. O mesmo
terremoto que acontece no Japão vai ter menos danos do que em outros países, como na Ásia. Aquilo que acontece no que é na África, que lamba todo, nenhuma casa vai ficar de pé, porque tudo arreia. Meteram lá um bocado de cimento, o resto foi no mercado. Isso é um exemplo que eu estou a tirar, ok? Então, por isso, saibam disso. Para você se tornar forte no Senhor, por isso a própria Bíblia diz assim: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quer dizer que a força do homem está no Senhor. E para você ter essa força que está no Senhor, você tem que buscar esta força. E para você buscar a força do Senhor, você tem que lhe entregar as tuas forças. Tens que lhe entregar as tuas forças para ele te entregar a força dele. Porque a tua força não vale para nada. É como um bordão furado, que encostar lá vai cair. Mas a fortaleza do Senhor é como um muro de bronze. Olha o que a Bíblia diz: que aqueles que confiam no Senhor são semelhantes como montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ouviu? Quem confia no Senhor é um homem forte, sim, como montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aqueles que esperam no Senhor, aleluia, subirão com asas de águia, vão correr e não vão se cansar, vão caminhar e não vão se fatigar. Oh, glória a Jesus, os mancebos vão se cansar, os jovens vão se fatigar. Mas aquele que espera no Senhor, que confia no Senhor, é um homem forte. Quando eu der, eu vou receber. Dar o quê? Dar a vida. Vida com vida, sangue com sangue. Você tem que dar a sua vida a Jesus, não é a vida dos outros. Entregares a tua vida a Deus, para Deus te entregar a vida dele. E como é que se entrega a vida a Deus? Obedecendo sua palavra. Quando eu vivo o evangelho, quando eu faço o que Deus manda, então eu estou a dar a minha vida a ele. E ao dar a minha vida a ele, eu renuncio a minha vida. Então ele vai me dar a vida dele. E a vida dele é eterna. Ele vai me dar as suas forças, e as suas forças são poderosas. Diz o apóstolo Paulo que Deus, na sua fraqueza, viu? Na fraqueza de Deus, ele é mais forte do que a força dos homens. Na loucura de Deus, é mais sábio Deus do que a sabedoria. É incrível. Aliás, incomparável Deus. Então, fortalecei-vos nele. É isso que aconteceu com Elias. Elias, ele se distraiu através das conquistas do Carmelo. Grande a conquista. Viu 400 profetas a caírem nas mãos dele. Viu fogo a cair do céu. Viu uma nação, aleluia, que andava sobre dois pensamentos a confessar. Só o Senhor é Deus. Viu a chuva cair 3 anos e meio depois. Viu Acabe humilhado no Monte Carmelo e recebeu a ordem de Elias: corre, vá, aleluia, vai cair uma grande chuva para que não sejas molhado. Avança, o rei. E o homem obedeceu, viu? Já estava obedecendo. Não é aquele que acabou de falar a Elias: és tu, perturbador de Israel. Agora estava a lhe respeitar, porquanto levou uma derrota, uma catrapumba, levou no focinho. Viu os profetas da mulher dele, todos assassinados no monte. Mas Elias precisava buscar o revestimento, a fortaleza, precisava permanecer na obediência, precisava festejar. Temos que festejar, temos que nos alegrar, mas sim com cautela, porque a guerra não acabou. Já vos ensinei por que Davi apanhou 4 pedras. Quando ele foi lutar com Golias, Davi tinha muita fé, não precisava 4. Davi sabia que com uma pedra ele mataria o Golias, mas apanhou 4 por quê? 5, aliás. Era necessário uma só. Mas quando ele chegou junto do ribeiro, aganchou e apanhou 5 pedras. Moshe, Zola, Tatu, Ia, Tano. Essa é a minha língua, é? E com 5 pedras. Sabe por quê? Porque ele sabia que Golias tinha 4 irmãos. Cada pedra representava um Golias. Sabia que a guerra não terminaria com Golias, mas que era uma batalha que seria vencida naquele dia.
E outras 4 batalhas estavam a vir. E esses Golias aparecem na Bíblia, estão lá. Foram mortos nas batalhas de Davi. Estavam lá os 4 irmãos de Golias. É muito forte, né? Hã? Estão a entender? Então Elias, em vez de ficar no Monte Carmelo a esperar, como sempre ele esperou, a ordenança do céu, ele também desceu. Desceu debaixo da unção que você não imagina, revestido de muito poder, e foi atrás de Acabe. Foi fazer o quê? Hã? Então, Jezabel aproveitou como uma oportunidade, como diz aí os malandrinhos, casola, uma oportunidade para perturbar Elias. E ele manda uma carta com baixo assinado dele, no punho dele, pelo meu punho, eu, Jezabel, a rainha de Israel. Eu quero te avisar que amanhã eu vou matar você, como mataste os meus profetas. Amanhã mesmo, só se eu não sou Jezabel. Veja, Elias está a fugir, uma mulher. Na verdade, não é porque ele estava a fugir uma mulher. Estava a fugir porque não tinha força para enfrentar uma mulher. E não é qualquer mulher, uma mulher muito poderosa, que tinha mais poder do que o marido dele. E esse poder era através do quê? Você está pensando que é isso que eu falei, que eles também buscam poder. Ele tinha investido a sua vida no lado de Satanás. Tinha renunciado à sua vida para buscar o poder do diabo. Só que o poder do diabo diante do poder de Deus é coisa nada. Mas o poder de Deus que está em você só vai suplantar, prevalecer diante do poder do diabo que está nos filhos do diabo, se você estar sempre na obediência à palavra de Deus. Se você desequilibrar, você distrair, você pecar, então as forças te acabam. O pecado enfraquece as pessoas. A desobediência é pecado. Por isso, Jezabel aproveitou cada oportunidade, porque ele viu, uau, o homem está a festejar. O homem está a festejar, até saiu do lugar onde ele mandaram. Então, o Deus dele, pai dele lá no céu, é um Deus que zela pela sua palavra, Deus da justiça, Deus que ama a obediência, que considera a desobediência como a rebelião, como feitiçaria. Então, ele é um rebelde agora. Se tornou um bruxo. Não é que tenha se tornado um bruxo, é como um bruxo. Aqui não é bruxo, como rebelião. E veja que a carta da Jezabel veio com muitos demônios. As estruturas de Elias estremeceram. A notícia foi fatal. Elias desejou até morrer, inclusive. Não somente ele foge, mas também deseja morrer. Porquanto ele estava fraco. Porque ele celebrou mal a conquista do Carmelo. Eu duvido que Elias fugiria a Jezabel se estivesse no Carmelo. Duvido! Você não está vendo eu. A história se repete. Por que foi escondido dentro de casa? Porque estava a vir a Jezabel. Amém? O maior embate não seria com quem? Com os profetas de Baal. É com Jezabel. Sabe quando é que eu derrotei os profetas de Baal? Há 3 anos atrás. Aqueles são os evangélicos, quando se levantaram contra mim, quando foram lá no palácio incitar o presidente para fechar a igreja, me prender e não sei quem, quando ameaçaram a morte, quando atacaram com todo tipo de ataque nas redes sociais, ameaças, não sei quem, mensagens, tudo isso. Aqueles são os profetas de Baal. Quer dizer que eu aí prevaleci diante deles. Mas Deus sabia que vinha a Jezabel, que é o chefe dos profetas de Baal. E nós temos aqui a prostituta mãe Igreja Católica estava à minha espera. Em outras palavras, ok, se eles saíram onde lhe meteram, vou lhe atacar. E eu então? Eu sou vivo. Não conseguiu nem sequer pronunciar-se, não conseguiu chocar comigo. Não conseguiu mandar uma carta para mim. Hã? É muito forte, Gaspar. Eu deveria receber a carta da prostituta mãe. Amanhã mesmo. Eu vou matar você. Nada. Olha o pipiri. Porque eu estou no esconderijo do Altíssimo.
no lugar conveniente. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto. E você sabe quem foi o profeta de Baal que eles usaram? Vocês conhecem? O Francisco de Maculusso, né? Sabe como é que está o Francisco de Maculusso? Sabe como é que ele está? Aquele vídeo que eu gravei, eu estou a sair do quem eu gravo um vídeo. Vocês sabem, fui visitar o rapaz, né? Eu disse, vai haver um Carmelo. Na verdade, estávamos a viver o Carmelo naquele momento. Aquele que prevalecer é que vai vencer. Quem for derrotado vai morrer. Se você me vencer, eu morro. Mas se eu vos vencer, vocês vão morrer. Ok? Começaram a defender o grande reverendo, que tem feito grandes obras, coisa que boa em Angola. O que é que ele já fez? Aí vir por não sei o que atacar, inflamar o grande reverendo, o grande... Tá bom. É no campo da batalha. Não é boi de boca. Não, é no campo, é no monte. Manda subir os teus profetas, ó Jezabel. Totalmente arruinados. Sabe como se encontra? Levou um soco no estômago, um mauachi, convalescência. Está a andar agora o quê? Como Francisco, viu? Eu lhes fatigo todos. Estava Francisco da Roma, né? Os dois Francisco agora andam de bengala. Para subir aí tem que lhe ajudar lá nos degraus. Ah, agarra, 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 agarra. Comigo não se brinca. Por isso eu falei, ai, que alonga a certeza da restauração de todas as casas. Todo aquele que entrar no caminho do homem vai perecer. Aquilo é o fim do império dele. Se ele se arrepender, eu vou lhe amar. Vou lhe receber, vou lhe abraçar, vou lhe falar, fica aqui. Tenho que confessar os feitiços, os pactos, e vou lhe curar. Mas se não, bu, pia. Tem um senhor na minha terra que falava assim, bu, pia. Significa, a história vai acabar. Ouviu? Por isso eu vos dei aquele parábola aí, ou então aquele ditado. Porventura a águia, lá nas alturas, desceria para vir discutir com os cachorros aqui embaixo, que estão a ladrar. Perca de tempo. É distração. Não se pode brincar com, aleluia, com a obra de Deus. Ah, porque nós estamos há séculos. Nós, sim, estamos há séculos. Mas não se esquece que a fortaleza do alto é maior que as fortalezas de baixo. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Está aí. E eu lhe fatiguei o dia que ele foi em São Tomé, quando ele foi dizer que eu era falso profeta. Vocês estavam aqui que eu fiz essa oração? Vocês não estavam? Vocês estavam. Vós sós testemunhas oculares. Quando me falaram, olha, ele falou lá, falou o bispo de São Tomé, que é um rebelde que seguiu um falso profeta. Eu falei, falou isso. Ah, Imoniade. Quinia! Falou isso. Ah, Quinia, Imoniade. E eu levantei as mãos e disse, oh Deus, fira ele. Fira ele. E ele vai saber que tem um profeta na terra. Está aí. Foi ferido. Coitado. Todos envergonhados. Eles sabem. E onde estão aqueles dois meninos aí que me mandaram um recado? Tem uns dois meninos que já andaram comigo. Um até já ajudou o meu irmão Loi, porque ele não tinha escola de condução. É, esse que tem, são chamados um gandolo. O Antônio sabe muito bem que ele já foi professor de quê. Então, eles têm uma escola não legal, faz a formação técnica na rua, você lhe paga, depois procura, tem um amigo dele que tem escola, introduz o teu nome lá e você vai fazer exame. Já andou comigo. Não assim muito. Fui amigo dos amigos dele, então várias vezes estivemos juntos.
como o Loi queria fazer cartas, então eu mandei ele para lhe preparar. Mas por causa de eu falar aquilo ao líder deles, se revoltaram contra mim e ele mandou um recado, esse rapaz. E diz assim, avisem a ele que o Francisco pagou contra-inteligência altamente perigoso que vão lhe assassinar. E eu respondi, quero ver isso. Se ele está a pagar, José Eduardo era o próprio dono. Não, calma aí. O José quis que era dono da secreta, com Zé Maria, grande assassino, Copilipa e outros tantos. Não conseguiu me matar, é ele que está a pagar mais dinheiro. Ah, esquece isso. Agora está aí. A igreja dele em Lisboa foi dividida. Muita confusão depois das afrontas ao Elias. Ouviram? Esses danos. Aqui também teve danos com o sobrinho. Hein? O sobrinho até lhe alugou profetas de Baal para virem lhe amaldiçoar. Balaões. E eu falei, não, é Elias, que cara lá, vocês são crianças, são aventureiros, é o dinheiro, só que eles querem, esses aí, brasileiros aí. Agora tá aí. Por isso, a prostituta mãe não me mandou nenhuma carta a me ameaçar. Amanhã mesmo eu vou matar você. Sim, tentaram me matar, mas em segredo, silenciosamente. Alugaram pessoas, assassinos, para me assassinarem. Me envenenaram, mas eu não morri. Agora, onde está o Francisco da Roma? Os dois Franciscos levaram soco na barriga. O outro está na convalescência. Ok? E eu estou vivo. Vivo estou, porque ele vive. Posso crer no amanhã. E ele vive. Temor não há. Ah, e tua família? Sãozinha da Piedade. Diga mesmo a tua família para prepararem já para enterrarem o vosso parente. Já? Diz que eu falei para se prepararem já a urna. É melhor se você também faz parte da herança, resolver já o problema. Trata já a documentação da herança. Senão não vão te dar nada. Ele brincou com o homem, agora está aí. A vez passada, ele se comportou bem. Nenhum pronunciamento fez. Só que foi em São Tomé foi arranjar problema, né? A vez passada incitou somente os meninos. Agora foi para São Tomé e foi me chamar de falso profeta. O quilômetro 30 já está preparado. Como assim, quilômetro 30? É, Sãozinha? Agora eu prevaleci. Vou terminar a minha mensagem com a minha última visão poderosa. Já contei aqui, mas se encaixa no que estou a falar. O Loló está mal porque te desafiou, viu? Loló é esse que fez tudo para que o Loi não abrisse igreja no Ige. E é meu parente, conterrâneo, jogamos junto a bola, mas como nesta guerra não tem amizade, não tem parentesco nem nada, ele que estava a se mover aí, a influenciar os sobas e os contra-inteligência lá do Ige, porquanto a igreja teria sido alugada ao lado da casa dele. Agora está aí. Estou a receber essa mensagem agora. O Loló está mal porque te desafiou. Aleluia. E agora eu tive uma visão de Deus. Eu vi um homem que estava no cume da montanha.
E esse homem soltou um caminhão velho, cheio de mazelas, um caminhão que já teria sido maltratado, cheio de remendos, carcaça, e lançou esse caminhão para o abismo, ou para a cova. E o caminhão descia em alta velocidade, desgovernado, até que caiu no buraco. Cuiu! E esse homem tinha uma Kalashnikov na sua mão. Um homem alto, grande, escuro. Estava no cume da montanha. E o propósito era que eu estava lá embaixo da montanha, mas o carro caiu no buraco. Eu estava lá embaixo e o carro caiu no abismo. Ele queria que eu fosse no abismo para ir ver os danos do caminhão. Quer dizer, ir celebrar a derrota do caminhão. Ouviu isso que eu falei? As conquistas devem ser celebradas, mas esta aqui é igual a essa aqui. Ele queria que eu fosse lá e ele viria discretamente atrás para me dar das traseiras. Mas o meu amigo me avisou. Cuidado, ele está a vir aí. E eu é que lhe armei o laço. Eu me escondi e ele pensou que eu fui, né? Ah, e ele vinha já pronto para matar. Esperava me encontrar lá na cova. Sabe onde é que ele me encontrou? Nas encostas da montanha. Tiro com ele. Uá! Lhe dei bué de balazo. Aqui em Angola chama-se balazo. Um país que já esteve em guerra. Bué de bagos, balazo, pu, pu, pu. O homem morreu. E eu tomei a montanha. Com que a longa é tudo tranquilo. A invencibilidade é um fato. Então, muito comprido tinha o caminho. Vais ver a história de Elias no livro de 1 Reis 19, como ele foi ameaçado, como ele fugiu, como ele desejou morrer e como foi ajudado pelo céu, lhe dando de comer, ouviu? Muito comprido tinha o caminho, mas ele tinha que comer para poder enfrentar aquele caminho comprido. Ele comeu com negligência e o anjo voltou a lhe falar: levanta-te, come e bebe, porque o caminho é muito comprido. Não é pequeno, não. Não é curto. Estás a fazer brincadeira? E ele comeu e bebeu e se levantou e caminhou 40 dias e 40 noites até Sinai. Ouviu? Já entenderam, né? A viagem dos 4 dias. Ih, eu trago muita novidade. 4:40. Ah, ah, entendi. Que rapaz entende muito bem as profundezas espirituais. Lembra-se que alguém disse assim: olha, os americanos, quem se lembra naquele dia? Dormem na América, dormem em Angola, mas trabalham na América, para impedir o homem na caminhada dos 40 dias. Foi 40 anos ou 40 dias que ele falou? E eu falei: o quê? Ele já não explicou mais. Sarah Zinga se lembra. E Julieta Fumo também se lembra. Ah, falou em 40 dias. Ouviram? É incrível. São os 4 dias que eu vou viajar em direção ao Sinai. E eu vou e venho. Eu vou voltar. Eu estou aí. Vou viajar 4 dias. Depois volto. Eu estou aí para o Sinai.
Ainda bem que já comi e já bebi o suficiente. Já comi e já bebi o suficiente. Anteontem estava a ter uma visão, eu estava a colocar botas militares. Entenderam? Estava já a me ataviar. Muito comprido, que é o caminho, ó Marcelino. Botas novas das tropas especiais. Eu estava a me amarrar. Já tinha amarrado o lado esquerdo e tinha começado já a amarrar também o outro direito. Para marchar durante 40 dias e 40 noites. Ou então 4 dias. Com a força da mesma refeição. Pois Jezabel não conseguiu. Jezabel ficou para trás. E quando ele volta, sabe o que ele faz? Mata Jezabel. Quando ele volta, mata o Acabe, mata Jezabel. É muito forte, né? Ah, Jesus. Mata o filho do Acabe e mata o segundo filho de Acabe. Depois mata a mãe dos filhos do Acabe. Muito espiritual, pô. Sim, até a raiz. E amaldiçoou a semente de Acabe. Não somente os matou, amaldiçoou todos eles. Desta vez, não vai vir Eliseu para completar a obra. Eu mesmo que vou completar tudo. Desta vez, a missão não vai ser entregue a Jeú, não. Nem a Eliseu, nem a Abinadab. Não te esqueças que precisa também matar o rei do quem? Da Síria. Tem que matar também o rei da Síria. Desta vez, não passo o testemunho do Eliseu, não. Eu mesmo vou continuar com o meu testemunho. Desta vez, não é Jeú que vai marchar em direção a Jezabel e o filho de Acabe. Eu mesmo que vou marchar em direção a Jezabel para lhe cortar a cabeça. Desta vez, vou cumprir com a minha missão. A vez passada, não completei a minha missão. Desta vez, vou fazer o que eu não fiz. Amém? Você que está doente, põe a mão no lugar de enfermidade e eu vou te curar. Eu vou vos curar todos vocês. Em nome de Jesus Cristo, todos que estão doentes sejam curados agora. As enfermidades saiam, as dores saem, perturbação sai, depressão sai, dor de coluna sai, visão restaurada, mioma desaparece, câncer vai embora, diabetes sai, em nome de Jesus Cristo. E Ele enviou sua palavra e sua palavra os curou. Então todos que estão doentes, que estão a me ouvir agora, sejam curados agora. E vocês que estão a interceder pelos vossos que estão doentes, também esses sejam curados para a glória de Jesus. O meu Deus vos abençoe, o meu Deus vos cura, vos liberta, salva, restaura, que as portas se abram, os bloqueios sejam desbloqueados, no nome de Jesus, caminhos abertos, que o meu Deus abra, portas estão fechadas, recebam a bênção do alto, recebam a cura, recebam a libertação, recebam a restauração, sejam libertos vosso casamento, sejam restaurados vossos filhos, vossas famílias, vosso negócio, empresa, trabalho, haja promoção, haja promoção. Eu expulso o espírito de desemprego. Sai em nome de Jesus. Que o meu Deus te abençoe, te guarda, te livra. Você que estava a sentir dor, já estás curado. Você que estava a sentir uma aflição, já tens paz. Agora
para a glória de Jesus Cristo. Amém.